Galera, bom dia, bem-vindo ao canal Rosenberg Explanando. Meu nome é Rosenberg Câmara e esse canal é utilizado para falar das boas novas de Cristo e debater vários assuntos relevantes. A temática do vídeo de hoje é propósito. Você tem vivido o seu propósito? Você ao menos sabe qual é o seu propósito? Galera, quando nós falamos da palavra propósito, propósito está associado ao porquê da existência, à essência daquilo que você foi criado, você foi idealizado. Quando você olha para você, no seu ramo profissional, o que você faz hoje tem a ver com o que você foi criado para fazer? Se não, você tem que procurar, em algum momento da sua vida, exteriorizar o seu propósito. Porque quando a gente vive por propósito, por mais que seja apresentado várias e várias oportunidades aparentemente relevantes, nós não vamos nos desviar, porque aquele não é parte do nosso propósito. Em determinado circunstância, eu li num livro que uma criança tinha um problema de ficar dançando na sala de aula. A criança ficava dançando e tal. Aí, certa vez, a diretora chamou os pais dela. A criança, os pais dela ouviram do diretor que, rapaz, sua filha talvez tenha algum problema, porque durante a aula ela fica dançando e tal, e tal, e tal. Beleza. Os pais, posteriormente, pegaram aquela criança e levaram ela no psicólogo. O psicólogo, após algumas sessões com a criança, chegou para os pais e falou francamente. Os pais perguntaram, qual é o problema da sua criança? Aí, sabe qual é o problema dela? É que ela sonha em ser bailarina. Ou seja, não é que a criança tinha um problema em si. Aquela situação de ela ficar dançando na sala de aula não é porque ela tinha algum problema, alguma deficiência. Mas é porque desde cedo a aptidão dela pela dança estava sendo exteriorizada. Entendeu? Várias pessoas têm dons, mas não exteriorizam. Pessoas que poderiam ser ótimos médicos acabam preferindo ser bons enfermeiros. Pessoas que seriam ótimos juízes acabam optando por ser bons advogados. Ser um bom advogado é relevante? É. Mas por que ser um bom advogado se você seria um ótimo juiz? Por que ser um bom enfermeiro se você seria um ótimo médico? Por que ser um mero blogueiro se você seria um ótimo escritor? Entendeu? Tem a ver com não só o que você faz, se é bom, se é relevante, mas o que você faz tem a ver com todo o potencial que você tem. Entendeu? Não adianta só ser bom. Você tem que usar o potencial que você tem. Se você tem um potencial para ser mais, busque mais. Se esclareça mais, estude mais, para que você alcance aquilo. Quando a gente fala com pessoas de idade, 70, 80 anos, que você se arrepende. A maioria dessas pessoas vão dizer que se arrependem de não ter feito algo, ou de não ter tentado novamente algo. Sabe por quê? Porque a dor do arrependimento de não ter tentado é maior do que a dor de não ter dado certo. Entendeu? A dor do arrependimento de não ter tentado é muito maior do que a dor de não ter dado certo. As pessoas com medo que as coisas não deem certo, elas acabam nem tentando. Agora, de acordo com o seu lapso temporal, de acordo com a idade que você tem, pode não fazer tanto sentido isso. Mas quando você chegar à sua velhice, você vai ver, poxa, o que foi que eu fiz da minha vida? Será que se realmente eu utilizei todo o potencial que eu tinha? Você ouvia dos seus pais que você tinha potencial. Você ouvia dos seus amigos que você tinha potencial. Você ouvia dos seus professores que você tinha potencial. Você ouvia das pessoas da sua organização religiosa que você tinha potencial. E mesmo ouvindo de todas essas pessoas que você tinha potencial, você preferiu, pelo medo de não dar certo, você preferiu nem tentar. Eu não estou dizendo que você vai tentar determinada coisa e vai dar certo de primeira, não.
Porque a vida não funciona assim. Às vezes nós temos que persistir, insistir novamente em várias situações até conseguir aquilo. Entendeu? Eu conheço a história do rapaz que, quando chegou nos 18 anos de idade, ele trabalhava numa oficina mecânica. E quando ele trabalhava nessa oficina mecânica, a vida dele estava ok, né? Pra ele, até que a namorada dele disse pra ele que estava grávida. Naquele momento o chão dele caiu. Aí ele pensou, o que, é que eu vou fazer e tal? Ele decidiu que ia colocar em prática o que ele sempre sonhou, que é ser médico. Então, naquele instante, ele foi conversar com o pai dele, conversar com a mãe dele e pedir, pai, mãe, me ajuda no meu sonho de chegar a ser médico. Me ajuda, a minha namorada está grávida, eu preciso da ajuda de vocês. Prontamente, o pai e a mãe dele se disponibilizaram a ajudá-lo. Então, aquele meu amigo passou 18 anos, com seus 18 anos, começou a fazer o vestibular. Tentou com 18 anos, não passou. Tentou com 19 anos, não passou. Tentou com 20 anos, não passou. Tentou com 21 anos, não passou. Tentou com 22 anos, não passou. Com 23 anos, ele passou no vestibular. Então, dos 18 até 22, 23 anos, cerca de 5, 6 anos, ele tentando o vestibular, ele conseguiu a aprovação. Mas por quê? Porque ele insistiu. E nesse meio tempo ele foi aprovado em enfermagem, foi aprovado em odontologia, foi aprovado em diversos outros cursos, mas não era o propósito dele. Ele não foi criado para aquilo. Não era o objetivo que Deus tinha para ele. O objetivo que Deus tinha para ele é ser um ótimo profissional da saúde, mas exercer na medicina. E depois de muito insistir e acreditar no potencial dele, ele alcançou a aprovação. Eu tenho muito orgulho, muita satisfação de ter ele como amigo. E eu sempre disse que a história dele eu vou passar anos e anos, sempre que eu tiver a oportunidade de falar sobre uma situação, um exemplo de superação, eu vou falar dele. Não citando o nome, porque talvez ele não goste, mas se em algum momento ele se sentir confortável para que eu possa citar o nome dele, eu vou citar sem problema algum. Mas que você me pergunta, por que você está falando isso, Berg? Estou falando isso para você entender que, por mais que você esteja fazendo algo bem feito e tendo resultado, se não é o seu propósito, desempenhe sua atividade, faça aquilo que você está fazendo agora da melhor forma possível, mas continue a insistir até alcançar o seu propósito. Hoje a minha atividade, eu trabalho na área da segurança pública. Eu gosto, eu desempenho com todo o meu coração, sempre procurando ajudar a sociedade, fazer o meu melhor, faço. Mas o sonho da minha vida é outro. Então, diante do meu sonho, diante do que na minha concepção eu fui criado para fazer, eu continuo a estudar, fazer minha faculdade, a persistir, a ler muitas e muitas obras para que um dia eu possa alcançar o meu propósito. Entendeu? Berg, você sabe quando você vai alcançar seu propósito? Não. Pode demorar 3, 5, 8, 10 anos, mas eu vou alcançar o meu propósito. Sabe por quê? Porque eu não vou desistir. Por mais que demore eu alcançar o meu propósito, eu não vou desistir até chegar lá. E é isso que Deus quer pra gente. Use esse mesmo exemplo quanto à cura. Se você estiver passando por um problema de doença, não desista da sua vida. Não desista de buscar a cura. Não desista de orar. Não desista de buscar a Deus. Não desista de fazer o que está ao seu alcance para você alcançar o seu propósito. Deus existe. Deus quer trabalhar na vida de todos nós. Mas nós temos que estar com o coração aberto e disponível para ouvi-lo. Entendeu? Então, procure ver quais são as suas facilidades, quais são suas aptidões. Tente meditar qual é o seu propósito para que um dia você não chegue à idade, na velhice e se arrependa de não ter ao menos tentado. Um dos livros que eu indico é esse aqui, ó. 12 dias para atualizar sua vida, do Thiago Brunet. Ele fala muito sobre essa temática.
propósito, ideia central permanente, missão, visão, eu aconselho a todos vocês. Não só o livro do Tiago Brunet, mas outro livro que é muito relevante para a nossa vida é a Bíblia Sagrada. Então, quando você tiver a oportunidade, reserve o seu tempo para ler a Bíblia, para falar com Deus. E um livro muito bom também é esse do Tiago Brunet, 12 dias para atualizar a sua vida, beleza? Eu agradeço a sua visualização, eu agradeço a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, beleza? Eu espero que vocês possam interagir aqui no grupo não, no canal, beleza? Muito obrigado pela sua visualização. Valeu, galera!